Continuando com a leitura dos exercícios, exercício número 9. Releia a última frase do texto de apresentação. Confira a seguir os principais trechos da entrevista. Letra A. Qual foi a intenção do jornalista ao concluir o texto com essa frase? Então, você vai colocar qual a intenção do jornalista aí. Letra B. Nessa frase, várias informações são apresentadas ao leitor. Por exemplo, ele não lerá a entrevista na íntegra e que esta foi editada, ou seja, alterada na publicação. Transcreva da frase a palavra ou expressão que indica onde se encontra a entrevista realizada. O que o texto foi editado, isto é, alterado, e o leitor não lerá a entrevista na íntegra. Que revista selecionou o que seria publicado de acordo com o que se considerou mais importante? C. Na frase há um verbo transitivo. Confira. Qual é o sujeito? Então, qual que é o sujeito aqui, tá? Da frase, do verbo. Qual que é o sujeito aqui nessa frase aqui? Na frase há um verbo transitivo e qual é o sujeito dessa frase aqui, tá bom? Letra D, aqui em cima. Qual é o sintagma que completa o verbo? E. Qual é o núcleo desse complemento? F. Quais palavras ou expressões especificam esse núcleo? G. Essas palavras ou expressões são dispensáveis e elas contribuem de maneira significativa para o sentido do texto. Então, você vai colocar se essas palavras ou expressões são dispensáveis ou não, tá? E aí você vai colocar se ela tem uma forma significativa para o sentido do texto. Se sim ou se não, você vai colocar aí para mim se as expressões são dispensáveis ou elas contribuem, tá bom? Exercício número 10. Na entrevista que você leu, uma parte do texto está destacada pelo uso do negrito e por que há essa distinção? Então, aqui, as perguntas são destacadas diferentes formas do texto escrito segundo o padrão da publicação. Pode ser utilizado o nome da publicação ou do jornalista, negrito itálico, ok? Exercício número 11, só essa primeira parte aí que vocês vão fazer. Como o entrevistador é identificado ao longo da entrevista? Então, como o entrevistador é identificado ao longo da entrevista? Essa lupinha aí vocês não vão fazer, tá? Exercício número 12. A maior parte do texto é formada por perguntas e respostas. Sobre isso, assinale as alternativas corretas. Então, você vai assinalar quais são as corretas. Então, tem mais de uma. Então, aqui nós temos perguntas e respostas. As perguntas de uma entrevista costumam ser diretas e breves, marcadas pela entonação interrogativa da oralidade ou por ponto de interrogação na escrita. As respostas misturam-se, em alguns casos, objetivamente, que é os fatos, e opiniões, que é a subjetividade. E aqui nós temos aqui falando sobre turnos de fala. Vocês vão ler aí depois falando o que quer dizer sobre turnos de falas, tá bom? Então, virando a página aqui. Exercício número 13. A quem coube definir sobre o que falar nessa entrevista? Por quê? Converse isso sobre o colega e o professor e registre a conclusão que vocês chegaram. Então, apenas você vai aí colocar a quem coube definir sobre falar sobre essa entrevista e por quê, tá? E aí, depois eu vou fazer a correção quando vocês me enviarem a foto. A linguagem de uma entrevista. Exercício número 14. Releia as perguntas observando como o entrevistador se dirige ao entrevistado, tá bom? Então, nós temos aqui. Qual é o tratamento que o entrevistador escolheu para abordar o entrevistado? Letra B. Este é um tratamento formal ou informal? C. Por que o entrevistador escolheu esse tratamento? Apresente uma hipótese. Então, você vai colocar aí por quê e apresentar uma hipótese.
Você vai fazer a leitura aqui para mim depois sobre entrevistado e entrevistador. Depois você vai ler sobre a linguagem adotada nas entrevistas. E por último, aqui o tratamento, né, sobre que é dispensado ao entrevistado, tá bom? E aqui, continuando, exercício número 15. Releia este trecho de uma resposta de um entrevistado. Acredito que as pessoas ainda não enxergaram a magnitude do problema, mesmo com esses números superlativos. É nossa missão mudar esse panorama. No texto, qual é o significado dos termos em destaque? Então, você vai colocar qual é o significado de magnitude e o significado de superlativos aí. 16 e o último exercício da aula de hoje, tá bom? Na construção de um texto, há vários mecanismos de uma língua que possibilitam desenvolver um assunto acrescentando informações sobre algo ou alguém para evitar muitas repetições. Veja a seguir, de maneira na apresentação do entrevistado, o jornalista se refere a Satyarthi e a Malaya usando esse tipo de recurso. Então, vocês vão fazer aqui, releia a apresentação e relacione os trechos do texto àquilo que se referem. Então, aqui, ó, vocês vão fazer a leitura deste trecho aqui, tá bom? E nós temos aqui uma coluna, tá? De um lado e uma outra coluna de outro. Então, você vai ler aqui e vai associar essas numeração aqui a essas numerações do lado aqui, tá bom? Então, você vai associar aí essa numeração aí, tá bom? Então, por enquanto, nós vamos encerrar, tá? A aula de hoje no exercício número 16 da página 11, tá bom? E depois vamos dar, na próxima aula, prosseguir com a correção, com a continuação dos exercícios. E não se esqueçam de enviar a foto das atividades de vocês, e na próxima aula eu estarei devolvendo a correção. E aqueles que ainda não tiraram, colocaram as postagens do dia 10 da primeira aula de língua portuguesa, estou aguardando as postagens, tá bom? Beijos e até o próximo momento dessa semana, tá bom?